Tendo visto assim as principais alterações a nível do peritoneu que podem ser detectadas com os métodos seccionais, gostaria agora de centrar um pouco a atenção nos estudos contrastados do tubo digestivo, falando dos tipos de contraste, das técnicas de estudo e suas nomenclaturas, como se prepara e desenrola o exame, principais limitações e contraindicações e, por último, relembrar também a anatomia radiológica. Quanto aos tipos de contraste, podemos utilizar contrastes positivos, como sejam o caso do sulfato de bário ou os contrastes de iodados hidrossolúveis, portanto, que irão exercer a sua ação através de uma absorção aumentada da radiação X. Pelo contrário, poderemos ter contrastes negativos, portanto, que permitem uma transmissão aumentada dos raios X, e neste caso teremos contrastes como o ar ou como o dióxido de carbono, que, por exemplo, é hoje em dia utilizado como técnica alternativa a certos estudos angiográficos, nomeadamente nos doentes que são alérgicos aos contrastes à base de iodo. Por último, se utilizarmos uma técnica que que lança a mão simultaneamente dos contrastes positivos e negativos, estamos, portanto, em presença de um exame em duplo contraste e, em geral, aquilo que se realiza é um exame que mistura sulfato de bário e ar. Temos assim exemplos à esquerda de contraste positivo, neste caso contrastando todo o estômago e o intestino delgado, contraste na imagem do meio, contraste a nível das vias biliares, do colédoco, da vesícula biliar, portanto, todos eles atuando por absorção da radiação X e sendo por isso radiopacos. A demonstração, mais brancos ou mais pretos na imagem, depende obviamente e em exclusivo do facto de termos ou não invertido o nosso contraste radiográfico. Por último, na imagem da direita, temos um estudo em duplo contraste. Neste caso, utilizou-se uma fina camada de bário para barrar, digamos assim, a mucosa internamente e depois, seguidamente, insuflou-se ar em todo o cólon para a realização deste exame. A vantagem do clister com duplo contraste é, como é óbvio, a possibilidade de verificar e detectar detalhes mais finos da mucosa, o que não seria possível caso se utilizasse uma técnica de monocontraste, nomeadamente em repleção. Portanto, em relação às técnicas de estudo, nós estamos normalmente do tubo digestivo, realizamos estudos baritados, simples, onde denotam a denominação de camada fina ou mucosografia, quando é apenas administrada uma quantidade muito pequena de contraste que possa barrar a mucosa. Hoje em dia é uma técnica que praticamente está em desuso, devido, obviamente, à expansão das técnicas endoscópicas que permitem outro tipo de acuidade na avaliação de lesões muito superficiais da mucosa, mas teve, de facto, o seu interesse antes da era da endoscopia. O segundo tipo de estudo, que ainda continua logicamente a ser realizado, são os estudos em repleção, onde se pretende levar o órgão oco até à sua distensibilidade, até uma distensibilidade razoável, próximo da sua distensibilidade máxima, e desta forma verificar, se me é permitida a imagem, um pouco verificar como é que o balão distende. Por último, na técnica do duplo contraste, seja no estômago, seja a nível do cólon, a ideia do exame é essencialmente realizar, por um lado, a distensão máxima possível do órgão, mas por outro lado também guardar o detalhe fino da mucosa que o exame simples em repleção não deixaria observar. Esta técnica, como digo, ainda é muito utilizada a nível do cólon, no entanto, sobretudo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, tem caído bastante mais em desuso, contrariamente ao que sucede, por exemplo, nos países asiáticos. A explicação prende-se também com o facto do cancro gástrico ser endémico a nível dos países asiáticos, o que não sucede nos países que citei, e por isso haver a necessidade de utilizar uma técnica de rastreio que seja minimamente invasiva e que seja capaz de responder àquela solicitação diagnóstica. Por isso, uma vez que na Europa, essencialmente, os exames baritados são reservados para uma etapa muito mais pré-cirúrgica do que propriamente para uma etapa diagnóstica, nomeadamente para o diagnóstico de pequenos cancros, onde a endoscopia é claramente superior.
Quanto às nomenclaturas, convirá também ter presente qual é o tipo de exame que se está a requisitar ao radiologista. Assim, falamos em trânsito sempre que o produto de contraste positivo é administrado por via oral. Falamos assim do trânsito esofágico para a opacificação do esófago, o trânsito gastroduodenal para a opacificação do estômago e do duodeno, o trânsito do intestino delgado e, por fim, o trânsito cólico ou trânsito do intestino grosso. Se, por exemplo, o exame já implica a intubação duodenal, nomeadamente a nível da terceira porção do duodeno, exame este que é realizado para a avaliação do intestino delgado, então estaremos perante um exame de enteroclise. Por último, sempre que executamos uma opacificação retrógrada, estamos perante um clister que poderá ser feito com monocontraste, portanto, também designado por clister simples, ou com duplo contraste, utilizando a técnica que há pouco descrevi. Dentro dos estudos baritados com duplo contraste, estes são possíveis a nível do esófago, a nível gastroduodenal, onde, em geral, o radiologista irá proceder a uma técnica do tipo bifásica, isto é, duplo contraste e reflexão. A vantagem prende-se essencialmente com o facto de o ar distender muito bem o estômago, nomeadamente a nível fúndico, onde não é possível efetuar compressão doseada devido à grelha costal, e depois a reflexão, logicamente, é uma etapa onde é possível, de facto, comprimir bem o estômago sob compressão doseada e fluoroscopia e, portanto, as duas etapas são, de facto, importantes para o diagnóstico das afecções gástricas com este tipo de técnica. Quanto à enteroclise, tanto aos estudos do intestino delgado, eles podem ser feitos utilizando o bário simples ou em duplo contraste com bário ou com ar, ou ainda melhor, utilizando a metilcelulose. A metilcelulose é uma solução que, de facto, melhora significativamente a distensibilidade do intestino delgado, permitindo uma análise mais fina dos detalhes da mucosa. O intestino delgado, como se sabe, é uma das áreas um pouco cegas praticamente a todos os tipos de avaliação, até à introdução muito recente de videoenteroscopia, e continua a ter um papel relativamente importante na avaliação das hemorragias digestivas de causa oculta, nomeadamente quando os estudos endoscópicos convencionais são negativos. Quanto ao clister com duplo contraste, portanto, é feito de facto com insuflação de ar e bário, existindo algumas técnicas especiais que poderão ser consideradas em grupos de pacientes muito particulares. Uma das formas é o chamado pneumocolon peroral, que é uma forma de estudar o intestino em pacientes com doença inflamatória intestinal com o mínimo de agressividade. Ou seja, nestes doentes, como é lógico, o bário instilado por via retrógrada é de facto extremamente agressivo para uma mucosa inflamada e hiperémica, e estes pacientes poderão fazer uma ingestão de bário, esperar calmamente que o bário chegue ao cólon. Em geral não é necessária nenhuma preparação intestinal prévia, porque a doença inflamatória intestinal ela própria impede a formação de resíduos fecais sólidos e, portanto, em geral o intestino está relativamente bem preparado para esta técnica, e depois, quando o bário, o sulfato de bário chega de facto ao cólon, então far-se-á uma insuflação retrógrada simplesmente de ar para tentar distender e estudar mais uma vez o relevo mucoso. Um outro tipo de técnica que de facto tem hoje um interesse meramente histórico era a chamada duodenografia hipotónica, que pretendia distender muito bem o arco duodenal e verificar a existência de alterações do seu relevo mucoso, de alargamentos, de efeitos de massa ou por compressão extrínseca, sendo que muitas vezes constituía um sinal indireto do carcinoma do pâncreas. Hoje, com o aparecimento das técnicas seccionais e da tomografia computadorizada, este exame caiu em desuso e, portanto, penso que não haverá qualquer justificação para o pedir em nenhuma circunstância. Aqui é um exemplo do que se pode ganhar em termos diagnósticos num trânsito esofágico em reflexão e duplo contraste, onde se podem ver as pregas longitudinais da transição esofagogástrica e, de facto, detalhes muito mais finos da mucosa que não são apreciáveis na técnica de reflexão à vossa esquerda.
Neste dispositivo comparamos as imagens também em reflexão à esquerda e em duplo contraste à direita. Vemos que no exemplo do duplo contraste o estômago está muitíssimo bem distendido, com ar e com uma fina camada de bário. O pool, digamos assim, a acumulação de bário que é mobilizável com o posicionamento do paciente está no fundo gástrico e pode ser mobilizável para a região do antro, pondo, por exemplo, o paciente em pé, se pretendermos depois fazer novas radiografias para estudar essa zona. Portanto, a vantagem deste duplo contraste também, mais uma vez, é a visualização das pregas longitudinais do estômago, a visualização da área gástrica a nível do antro, que aliás se pode bem apreciar neste exemplo. Nos estudos contrastados do intestino delgado, dou aqui também o exemplo de um trânsito do intestino delgado por ingestão e à direita por enteroclice. Como se pode verificar, a distensibilidade do cólon é muito maior na segunda circunstância, onde é visível e são perfeitamente estudáveis as válvulas coniventes, a distensibilidade das ânsias, o espaço interanças, portanto com uma acuidade maior do que o simples trânsito com o trânsito do intestino delgado por ingestão. É claro que é um exame muito mais invasivo, como referi, exige a intubação do duodenal e, portanto, não pode ser pedido em primeira intenção a todos os doentes, devendo constituir muito mais um exame triado de segunda intenção do que o exame do trânsito do intestino delgado. Por último, imagens de um clister opaco simples, em que vemos, portanto, que é uma técnica monocontraste, em que praticamente os detalhes mucosos não são aparentes, contrariamente ao que sucede no clister com duplo contraste à vossa direita, onde é possível diagnosticar pequenas imagens de tipo polipoide a nível do cólon. É este basicamente o interesse deste exame, que é essencialmente a demonstração de pequenos pólipos a nível do cólon. Claro que a sua sensibilidade para esse efeito é, no entanto, relativamente reduzida e, desta forma, não é um exame que possa, de forma alguma, substituir os exames endoscópicos, nomeadamente a colonoscopia, para a detecção de lesões polipoides cólicas. Quanto à preparação que o paciente deve seguir para os exames contrastados de tubo digestivo, relembro que no trânsito esófago-gastroduodenal o doente deverá estar em jejum, não ingerir líquidos, de preferência abster-se de fumar nas horas imediatamente anteriores à realização do exame, para não aumentar as secreções a nível gástrico e, obviamente, se o paciente possuir uma significativa estase gástrica, como sucede em doentes como a estenose pilórica, por exemplo, o doente não deverá ser submetido a este exame sem sessões de aspiração prévia por sonda nasogástrica, nomeadamente ao longo de uma semana, o que pode permitir que o estômago retome o seu tónus normal e, assim, seja possível dar o detalhe morfológico e a informação relativa a esse detalhe morfológico que é pretendida. No trânsito do intestino delgado, a preparação consiste essencialmente no jejum, mas continuaria também aqui a assinalar a necessidade de efetuar a intubação duodenal, nomeadamente até à terceira porção do duodeno, nos casos de enteroclise. Por último, chegamos à situação mais preocupante em termos de preparação, que é o clister. Claro que o clister simples é um clister que não se dirige para a sua finalidade diagnóstica, é a detecção de lesões mais grosseiras do cólon, e aí podemos contemporizar com uma preparação cólica menos perfeita. Contudo, se a ideia é de facto detectar pequenas lesões de caráter polipoide ou lesões síncronas de uma neoplasia cólica, em particular em pacientes que ou não toleraram a colonoscopia convencional ou que em pacientes onde a colonoscopia convencional não foi completa, então deverão ser submetidos a uma rigorosa limpeza cólica, que inclua clisters de limpeza, que inclua dieta, muito provavelmente óleo de rícino também, que de facto ajuda a expurgar todos os resíduos a nível do cólon, e obviamente a dieta deverá ser uma dieta pobre em fibras.
Quanto à limpeza do óleo de rícino versus outras preparações, como o polietileno-glicol, por exemplo, a primeira é preferível. E é preferível por uma razão muito simples, é que o polietileno-glicol tem tendência a deixar uma quantidade de líquido intracólico bastante grande, residual, que o paciente não consegue, de facto, diminuir mesmo com as dejeções, e isso é um problema, aliás, conhecido da colonoscopia, e se em colonoscopia óptica, portanto endoscópica, se é possível aspirar o líquido e visualizar a mucosa sem qualquer problema, no clister com duplo contraste isso traz graves perturbações, uma vez que o sulfato de bário tende a não aderir adequadamente à mucosa. E, neste exemplo, pretende-se demonstrar o que acabei de explanar, ou seja, uma deficiente limpeza intestinal prévia a nível do cólon esquerdo, um cólon descendente repleto de resíduos fecais aderentes à parede, e aqui, neste caso concreto, não é possível o radiologista afirmar ou excluir a presença de lesões polipoides. Portanto, o exame perde muito do seu valor diagnóstico. Estamos a sujeitar um paciente a uma quantidade de radiação muito significativa para um exame que, neste caso, infelizmente, não terá grande valia diagnóstica para aquele desidrato que é a detecção de lesões polipoides. Nem todos os doentes deverão ser propostos para a realização de exames contrastados do tubo digestivo. Há limitações e há contraindicações que gostaria de referir, e as limitações gerais prendem-se com o facto de pacientes não colaborantes não deverem ser propostos, por exemplo, a clisteres com duplo contraste. É um exame muito exigente do ponto de vista físico, exige uma mobilização em cima da mesa radiológica do paciente, e, de facto, pacientes não colaborantes, com dificuldades de mobilização ou pacientes com problemas como um infarto miocárdio recente, deverão abster-se da sua realização. Portanto, não deverão ser propostos pelos seus médicos assistentes para a realização deste tipo de exame. O uso de bário está, obviamente, contraindicado sempre que se suspeite da perfuração de uma víscera oca ou na existência de trajetos fistulosos, onde contrastes hidrossolúveis poderão ser utilizados. É evidente que aqui o único problema que temos é que os contrastes hidrossolúveis são contrastes cujo contraste final na imagem é de inferior qualidade comparativamente ao sulfato de bário. Podemos, contudo, nos casos de obstrução baixa, também não devemos utilizar sulfato de bário perós, não devemos, por exemplo, propor um doente para fazer um trânsito cólico, já que há o risco de o contraste a nível do cólon, com a reabsorção de água que se observa a esse nível, transformar uma suboclusão numa oclusão completa. E existem contraindicações absolutas. São elas a doença inflamatória intestinal em fase ativa, com hemorragia, o megacólon tóxico, normalmente as grandes dilatações do cólon secundárias às doenças inflamatórias intestinais e à colite ulcerosa, onde um cólon visível nesta situação, neste contexto clínico, com um diâmetro maior que 5 cm, é de facto um sinal de que a parede está extremamente fragilizada e a realização de um clister pode resultar numa ruptura com problemas e, obviamente, com efeitos secundários muito deletérios para o paciente. Por último, obviamente, os pacientes com infarto mesentérico, com histórias de isquemia mesentérica, também não deverão ser propostos para a realização de clisteres com duplo contraste. Os exames do tubo digestivo desenrolam-se sob opacificação progressiva, que é feita sob controle por radioscopia. Daí a referência que fiz há pouco para podermos pensar na dose radiográfica que os pacientes recebem, que é relativamente elevada, da ordem dos 5 a 7 millisieverts para a realização de um clister com duplo contraste, e, portanto, pensar que em escalões etários mais jovens se haverá vantagem ou não, ou se o exame é determinante para a conduta diagnóstica ou terapêutica do doente. A seguir a essa opacificação progressiva sob controle fluoroscópico, são obtidas uma série
série de imagens e filmes de conjunto. É fundamental nas radiografias reconhecer o tipo de incidência utilizada, o que é relativamente simples olhando para a posição da coluna vertebral, onde podemos ver se é uma incidência frontal, de perfil ou oblíqua. Portanto, a nossa referência deverá ser sempre a referência da coluna vertebral e depois, obviamente, também devemos reconhecer a posição do paciente, o que também é muito simples, já que basta olhar para a posição relativa entre o bário e o ar, no caso dos duplos contrastes, em que haverá um nível hidroaéreo quando o paciente está de pé, e também a sua posição relativa entre o bário e o ar, no caso dos trânsitos gastoduodenais, consoante o ar está a nível do fundo gástrico, quando o paciente está em decúbito ventral, ou está, pelo contrário, ao nível do antro, que é a região mais anterior do estômago, quando o paciente está em decúbito dorsal, com um nível, como digo, horizontal, bário-ar, nos decúbitos, sempre que se realizam decúbitos laterais e radiografias em ortostatismo. E aqui temos alguns exemplos, uma radiografia obtida com incidência anteroposterior e com o paciente, com uma incidência posterior e com o paciente em decúbito ventral, como vemos aqui, em que o bário está, neste caso, mobilizado para a região do antro. Outra radiografia com o paciente obtido em ortostatismo e em que podemos ver que é uma radiografia de perfil pela morfologia dos corpos vertebrais, portanto uma orientação muito simples. E por último, uma incidência oblíqua, em que vemos a obliquidade também dos corpos vertebrais, é uma incidência obtida em pé, concretamente no decurso de um trânsito esofágico. Finalmente, chegamos assim à opacificação e ao aspecto radiológico do tubo digestivo, dos seus diferentes segmentos, opacificados com o produto de contraste positivo, onde vemos a imagem do estômago, a imagem do cólon, a imagem do intestino delgado com o jejum a ocupar a região mais alta esquerda do abdômen, descendo depois obliquamente, seguindo a raiz do mesentério, para a região ileal que se encontra, portanto, à direita, na escavação pélvica. Quanto ao cólon, a sua localização é relativamente fixa no abdômen, nomeadamente para os segmentos correspondentes ao cólon ascendente e ao cólon descendente, cuja fixação é, como é sabida, extraperitoneal à parede abdominal posterior. Contudo, o polo secal, por exemplo, poderá ser relativamente móvel se tiver um mesolongo, o mesmo sucedendo de forma mais frequente com o cólon sigmoide e o cólon transverso, que podem ocupar posições muito distantes das suas posições habituais. Por exemplo, o cólon sigmoide pode, inclusivamente, estar localizado a nível do hipocôndrio esquerdo. Aqui temos um exemplo de um paciente com uma sigmoide extremamente redundante, chamado dolicosigmoide ou dolicosigma, em que se observa, portanto, que as voltas, inúmeras voltas que a sigmoide realmente produz antes de se continuar com o cólon descendente. São estas as situações principais que muitas vezes levam a que o gastroenterologista não consiga realizar a colonoscopia total por significativo alongamento do cólon. Continuando a falar dos estudos contrastados do tubo digestivo, e uma vez que fizemos a revisão dos seus aspectos morfológicos e da nomenclatura deste tipo de exames e das suas várias categorias, iria agora abordar as alterações topográficas, alguns aspectos funcionais e falar, enfim, da capacidade de detecção de patologia que estas técnicas apresentam, nomeadamente dos chamados defeitos da reflexão, para falar das imagens de subtração, os tipos de lacunas marginais, as suas causas e também das imagens de adição ao contorno das vísceras ocas. Quanto às alterações topográficas, nós podemos possuir essencialmente várias situações em que existe uma transposição completa dos órgãos a nível abdominal, o que é conhecido por sítios inversos, pode ser só abdominal ou pode ser só total, incluindo também portanto, uma anomalia posicional a nível do tórax semelhante. Esta é uma alteração relativamente rara, mas já mais frequente são a presença das hérnias hiatais, hérnias do hiato esofágico
ou hérnias parietais e ainda das hérnias diafragmáticas, tanto congénitas como adquiridas. Por último, há uma outra situação em que o estômago deixa de ter a sua localização habitual, onde há mesmo uma inversão da grande curvatura com a pequena curvatura, que é designada por vulvo gástrico. Uma outra possibilidade que é a existência de uma má rotação congénita do intestino delgado, que, como sabe, retorna à cavidade abdominal, tanto ao longo da fase de embriogênese, e que, de facto, pode levar a que todo o intestino delgado, na vez de ter a sua disposição habitual ao longo da raiz do mesentério, tenha, pelo contrário, uma localização à direita do abdômen. Por último, já falei um pouco dos alongamentos cólicos, do chamado dolichocolon, portanto, alongamentos de segmentos particulares, e também não será por demais referir, uma vez que é muitas vezes um sinal descrito nos relatórios radiológicos, o chamado síndrome de Chilaiditi, que corresponde a um ângulo hepático do cólon em posição mais alta que o habitual e que pode adquirir uma localização, muitas vezes subfrénica direita, imediatamente por cima da alta convexidade, por cima da sombra hepática, o que dificulta ou pode mimetizar o diagnóstico de um pneumoperitoneu. Aqui temos dois exemplos de alterações topográficas. Do lado esquerdo, um caso de má rotação intestinal diagnosticado em idade pediátrica, em que vemos o estômago na sua localização habitual, mas todo o intestino delgado se encontra à direita da coluna vertebral e não à esquerda, como seria de esperar, portanto, a partir do ângulo de Treitz. Na imagem da direita, vemos o que descrevia há pouco como volvo intestinal. Como se vê, é um estômago de forma bizarra, em que há uma inversão da relação topográfica habitual da pequena e da grande curvatura, estando a grande curvatura assumindo uma posição superior e a pequena curvatura uma posição inferior, e também o piloro e o próprio bulbo duodenal têm agora uma orientação oblíqua da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esta é uma situação, uma anomalia topográfica que pode cursar sem qualquer tipo de alteração funcional, mas por vezes pode ser sede também de estase gástrica e condicionar sintomas. Nestes dois exemplos, vemos então o aspecto habitual do que é conhecido pelas hérnias da hérnia do hiato esofágico, em que se observa que através dos pilares diafragmáticos há uma porção de estômago que hernia para uma posição intratorácica e, portanto, a partir deste momento, um dos principais mecanismos anti-refluxo, que é a existência do ângulo de Is e a presença, portanto, do ângulo agudo que ele forma de entrada da junção esófago-gástrica, portanto, pode permitir a presença de um refluxo livre, com todas as consequências que daí podem advir. Na imagem da direita vemos uma hérnia parietal, em que aqui a junção esófago-gástrica mantém ainda uma posição intraabdominal, mas é essencialmente uma porção do estômago que hernia ao lado do cárdia, passando a ocupar uma localização intratorácica. A distinção essencial entre estas duas situações, do ponto de vista radiológico, reside essencialmente na demonstração da junção esófago-gástrica, que no primeiro caso tem uma posição intratorácica e no caso da hérnia parietal tem uma localização intraabdominal. Neste exemplo e nestas duas imagens podemos ver de facto uma volumosa hérnia transietal, em que observamos
uma imagem hipertransparente de sede intratorácica que se mostra opacificada para conveniência e para elucidação, em que vemos na radiografia de perfil corresponde ao estômago completamente herniado para um nível intratorácico. Muitas vezes, em radiografias do tórax, o alargamento do mediastino, com uma imagem hipertransparente, que tem uma localização posterior à massa cardíaca no radiograma de perfil, é indicativo deste tipo de patologia. Este é um exemplo de uma hérnia parietal, em que o que vemos, ou paraesofágica, em que o que vemos é que, de facto, o cárdia, que por acaso não é muito bem visto nesta radiografia porque está sobreposto ao fundo gástrico, mas mantinha uma posição intraabdominal, enquanto o que estava herniado para uma posição intratorácica correspondia ao fundo gástrico. Aliás, podemos ver um pouco mais abaixo o anel de constrição na zona onde o fundo gástrico passava para uma posição intratorácica. A radiologia não vive apenas de aspectos morfológicos estáticos. Com efeito, a radiologia digestiva é um exame que pode ser um exame extremamente dinâmico, pode e deve ser um exame dinâmico e que depende muito da observação do radiologista no controlo fluoroscópico da progressão do contraste, onde avalia o peristaltismo e é possível ver muitas vezes a presença de contrações terciárias no esófago, não propulsivas ou até de contrações antiperistálticas, mas devemos também aqui referir que aquela noção de que o tempo de trânsito intestinal é um elemento diagnóstico extremamente importante, de facto não corresponde à realidade. O tempo de trânsito, por exemplo, do intestino delgado é extremamente variável. Há pacientes perfeitamente normais que poderão ter um trânsito lento na ordem das 2-3 horas. Há outros pacientes com um trânsito extremamente rápido, na ordem dos 15 minutos. Portanto, há uma variabilidade individual muito grande que não permite tirar conclusões diagnósticas apenas com base na avaliação do tempo de trânsito. Um outro ponto também importante diz respeito à avaliação funcional, prende-se com a avaliação da elasticidade e da mobilidade da parede. Sabemos que o que pretendemos é essencialmente, e usando outra vez a imagem que há pouco referi, a distensibilidade máxima no preenchimento, por um lado, portanto avaliar essa distensibilidade, e por outro também ser capaz de avaliar, sob compressão doseada, a plasticidade e a flexibilidade das anças intestinais. O que pretendemos ao fim e ao cabo, então, é o diagnóstico das zonas de rigidez parietal. Essa rigidez parietal pode ser fixa, total e imóvel em vários, ou imutável em vários radiogramas obtidos, como sucede sempre que estamos perante zonas de rigidez parietal de causa tumoral, ou pode ser, por exemplo, uma zona de rigidez que ainda mostra alguma distensibilidade entre alguns dos radiogramas que obtemos e que se relaciona, portanto, com rigidez, áreas de rigidez ou estenoses, muitas vezes de causa benigna. Um outro ponto que a radiologia fornece é a possibilidade de verificar como é que a víscera oca se contrai, verificar e diagnosticar discinésias, quer no sentido das hipercinésias, quer no sentido das hipocinésias, verificar a existência de estase, como por exemplo é o caso típico da estenose pilórica, e por último, como referi, o tempo de trânsito intestinal com todas as limitações, dá uma ideia muito grosseira, mas com todas as limitações que daí de facto advém. Eu gostava só de chamar a atenção para um outro tipo de exame que ainda, não diria bastante, mas ainda é requisitado entre nós, que é o trânsito cólico, ou trânsito do intestino grosso, que é um exame que é muito pouco informativo do ponto de vista morfológico e pode ainda por cima criar sentimentos de falsa segurança no clínico que tem a obrigação de tratar determinado paciente. Tentando explicar-me, o problema principal prende-se com o facto de se administrar per hoje uma quantidade
que não controlamos, de contraste baritado, que chega ao cólon às vezes com algum grau de segmentação, que não distende o cólon como deveria fazer para evitar perder zonas de rigidez parietal que possam representar tumores, e há mesmo segmentos do cólon que não são visualizados. Portanto, a minha recomendação vai no sentido de não utilizar este tipo de exames para avaliação do cólon, porque o seu interesse diagnóstico é claramente nulo, além de poder criar, como digo, sensações de falsa segurança. Aqui temos dois exemplos do que acabei há pouco de referir, em que vemos à esquerda um esófago normal, na imagem do meio, múltiplas contrações terciárias num paciente já idoso, são contrações não propulsivas, numa situação de espasmo esofágico difuso, e que é, como se sabe, uma das possíveis causas de diagnóstico diferencial de dor pré-cordial. E à direita podemos observar uma situação de estase gástrica num doente que já tinha sido submetido anteriormente a uma cirurgia do estômago, em que vemos múltiplos resíduos alimentares no interior do estômago e dificuldade de esvaziamento do estômago, que mantém o contraste, que não passa, obviamente, através do piloro. Nestes dois exemplos, mostra-se à esquerda um exemplo de estômago normal para comparação, e à direita, como vemos, há toda uma zona da porção vertical e horizontal do estômago que tem uma redução marcada do seu calibre por uma estenose circunferencial com um grande espessamento da parede que provoca, aliás, uma opacidade de tecidos moles. Este é o aspecto típico de uma neoplasia gástrica infiltrativa, que cresce sobretudo à custa da parede e no interior da parede, e com menos alterações a nível da mucosa no sentido de grandes massas vegetantes. É o aspecto que podemos esperar, por exemplo, na linite plástica. E, de facto, este tipo de exame é útil porque não só nos dá a informação acerca da funcionalidade e da distensibilidade do estômago, como nos demonstra a extensão da neoplasia, o que, do ponto de vista endoscópico, pode ser mais difícil de avaliar. Neste exame vemos que é um trânsito do intestino delgado por ingestão. Nós vemos a presença de áreas de estenose a nível do intestino delgado, que se sobrepõem sensivelmente às últimas peças lombares e às últimas vértebras lombares e na transição lombosagrada, e como podemos observar, há uma modificação, embora exista a estenose com alguma dilatação a montante, mas há uma modificação da sua morfologia entre duas radiografias. Ou seja, este é o exemplo típico de uma estenose de características não tumorais, de uma estenose inflamatória, concretamente associada a uma doença inflamatória intestinal, a uma doença de Crohn. Para além destes aspectos funcionais, que se podem, portanto, diagnosticar e que o radiologista deverá verter no seu diagnóstico e que não estão, portanto, em geral acessíveis nas imagens estáticas, há ainda que prender um pouco a nossa atenção com o diagnóstico dos aspectos morfológicos estáticos que constituem as alterações do molde baritado. Ao fim e ao cabo, o que nós fazemos é, de facto, tentar preencher a víscera o máximo possível, de maneira a obter o seu molde interno, como se vê no esquema da esquerda. Na imagem do centro, observamos o que corresponde ao que designamos por imagem lacunar ou defeito de reflexão endoluminal. Na imagem da direita, pelo contrário, a linha do sulfato de bário, portanto, do nosso produto de contraste endoluminal, sai para fora do contorno esperado da linha da mucosa, e então falamos de uma imagem de adição.
Aqui temos então mais uma vez dois exemplos, com o lado esquerdo o exemplo normal para comparação. Vemos na imagem do meio uma imagem de subtração ou um defeito de reflexão endoluminal que causa heterogeneidade da parede do esófago num caso de cancro do esófago. A imagem da direita podemos ver uma imagem arredondada que sai para fora do contorno da linha da mucosa do esófago, no caso um divertículo do esófago. Portanto, essencialmente a radiologia digestiva tenta demonstrar um molde baritado e tenta demonstrar a existência de dois grandes tipos de alterações, os defeitos de reflexão ou imagens lacunares e as imagens de adição em relação à linha da mucosa. Outras imagens de adição, aqui mais frequentes, como sucede no ângulo esplénico do cólon, por um caso de diverticulose cólica, e à direita, uma situação muito rara, um divertículo, um verdadeiro divertículo congénito do estômago, que se pode ver na sua localização habitual junto ao fundo gástrico. Aliás, a separação entre verdadeiros e falsos divertículos tem a ver, como é lógico, e depende da constituição da parede do próprio divertículo, sendo que o falso divertículo corresponde a uma projeção da mucosa isolada e, portanto, não contém todas as camadas da parede intestinal, contrariamente ao verdadeiro divertículo. Claro que as imagens de adição e subtração, para além das imagens de tipo diverticular, como há pouco referi, são importantíssimas, porque são elas que nos põem fundamentalmente na pista das lesões neoplásicas que cursam com estenoses. E aqui temos, neste diapositivo, uma imagem lacunar dita marginal, portanto que aparece sobre um dos bordos da parede, neste caso do esófago. Na imagem do meio vemos o aspecto de uma imagem lacunar circunferencial, portanto a toda a volta da transição reto-sigmoideia, e por último na imagem da direita podemos observar uma pequena imagem lacunar marcada por setas e que corresponde à presença de uma pequena formação de tipo polipoide. Assim, quando estamos perante uma imagem lacunar, nós falamos, e há sempre que observar a imagem lacunar, pelo menos em duas incidências ortogonais, para a poder caracterizar adequadamente. Falamos na lacuna central, quando no molde baritado a imagem lacunar nos aparece no seio do molde baritado, sem aparente relação com a parede e com a mucosa. É o caso típico, por exemplo, do mesoar. A lacuna circunferencial, quando a imagem lacunar está a toda a volta do segmento intestinal. É o caso típico da estenose e do aspecto em caroço de maçã das neoplasias do cólon, e sendo que a lacuna marginal aparece numa das incidências como uma lacuna central, mas quando realizamos a segunda incidência ortogonal em relação à primeira, podemos observar a zona onde se insere na parede a imagem lacunar, demonstrando claramente que a sua origem é na parede e que não se trata de algo extrínseco em relação à própria víscera oca. E é o caso, logicamente, de certas neoplasias, ou o caso também dos pólipos, por exemplo, do cólon. Claro que a imagem circunferencial, a lacuna circunferencial, mantém-se idêntica em todas as incidências realizadas. E nestes exemplos podemos ver do lado esquerdo, tentando também um pouco demonstrar o interesse que esta técnica pode ter no diagnóstico de certas situações patológicas do cólon, vemos múltiplas imagens de pequenas dimensões que constituem defeitos de reflexão endoluminais incontáveis por todo o cólon, aqui neste caso concretamente na cólon sigmoide e descendente, e que correspondia a um caso de polipose cólica familiar com milhares de pólipos cólicos de pequenas dimensões. Na imagem central vemos aqui uma imagem lacunar marginal ao longo da grande curvatura gástrica, que se associa a uma imagem também lacunar marginal de grandes dimensões, que provoca um grande defeito de reflexão endoluminal. Este é o aspecto de uma neoplasia com um componente de infiltração da parede e com um componente vegetante intraluminal, que é aquele que se vê ligeiramente mais abaixo, já quando caminhamos para a região antral. Por
Por último, aqui temos o exemplo também de uma estenose circunferencial, em que qualquer que seja a incidência que se faça, o aspecto da estenose é sempre o mesmo, portanto, corresponde à imagem lacunar circunferencial. Portanto, resumindo, temos os aspectos morfológicos das imagens lacunares, essencialmente 3 tipos de imagens lacunares, centrais, a lacuna marginal e a lacuna circunferencial. Dentro das lacunas marginais, podemos ainda ter uma precisão diagnóstica ligeiramente maior se atentarmos um pouco ao tipo de defeito de reflexão que estamos a observar. E como se tenta demonstrar no diagrama anexo, e que estão agora a ver. De facto, à esquerda, podemos ver o que se considera ser a chamada lesão intramural mucosa, ou seja, a lesão neoplásica cresce dentro do lúmen da víscera oca, levando a que os ângulos de implantação com a parede sejam agudos. Portanto, o equador da massa está dentro do lúmen da víscera. Se a lesão não tem origem na própria mucosa, como é o primeiro exemplo que apontei, mas, pelo contrário, pode ter origem na própria parede em sede submucosa, então o equador da massa estará sensivelmente sobre a linha da parede. E então, nesse caso, catalogamos e falamos de uma lesão intramural extramucosa. Se, por último, a lesão tiver o seu equador totalmente fora do molde baritado, então aí, muito provavelmente, a lesão não é da parede da víscera oca, mas é uma lesão que provoca compressão extrínseca sobre o segmento intestinal em causa. Assim, no primeiro caso da lesão intramural mucosa, observamos um ângulo de implantação com a linha do molde baritado, é um ângulo agudo. No segundo caso, o ângulo é reto, sensivelmente a 90 graus. No terceiro caso, o ângulo é muito aberto, é um ângulo muito obtuso, porque, como referi, o equador da massa se situa claramente fora da linha da parede. Se agora anularmos o aspecto total da massa e ficarmos apenas com o defeito de reflexão, este será, portanto, o seu aspecto final, digamos assim, com os respectivos ângulos de implantação na parede. São estes sinais que, de facto, nos permitem e nos ajudam a fazer o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de lesões existentes a nível do intestino. Aqui temos então um exemplo de uma imagem intramural mucosa, situada no nível do cólon sigmoide, onde vemos que há um ângulo de implantação, sobretudo o ângulo de implantação inferior, claramente agudo em relação à sua inserção na parede. É o exemplo típico de uma neoplasia vegetante, de um cancro do cólon, portanto um cancro do cólon sigmoide, uma neoplasia vegetante. Neste segundo exemplo, e que nasce obviamente a partir da mucosa, na imagem do meio vemos uma imagem lacunar cujos ângulos de implantação são sensivelmente retos em relação à linha do molde baritado. Trata-se de uma lesão intramural extramucosa. Portanto, neste caso, a lesão em si não tinha origem na mucosa e o endoscopista confirmou, demonstrando que não existiam, de facto, alterações mucosas à endoscopia e que a lesão estava na dependência da parede. Tratava-se de um tumor do estroma gastrointestinal, um leiomioma da parede do esófago. Por último, no exemplo da direita, podemos ver que o cólon descendente, junto à ânsa sigmoide, está desviado para fora por compressão extrínseca por uma massa que provoca uns ângulos de implantação muito obtusos com o restante cólon. Portanto, o aspecto típico de uma lesão de compressão extrínseca. Além disso, não há também, neste caso, alterações concomitantes da linha da mucosa. Aqui temos uma imagem lacunar marginal, não é fácil de ver, talvez, à primeira vista, este tipo de lesões, e isto demonstra bem a dificuldade e a análise objetiva e rigorosa que terá que ser realizada neste tipo de exames, e verificamos na primeira imagem do lado esquerdo, sobre o bordo inferior da ânsa sigmoide, a presença de uma imagem lacunar marginal, que forma uma espécie de duplo contorno da parede,
enquanto que a parede superior da sigmoide está íntegra e mostra a sua austração normal. Tratava-se também de uma neoplasia que, pelo seu aspecto morfológico, se chama neoplasia em cela e correspondia a um cancro do cólon sigmoide. Na incidência obtida em decúbito dorsal, com o paciente em decúbito dorsal, manifesta-se apenas por uma zona de ligeira redução do calibre que facilmente podia passar despercebida e não ser detectada neste tipo de exame. Portanto, podemos ver na imagem da esquerda uma volumosa imagem que ocupa espaço a nível do androgástrico e corresponde a um defeito de repleção endoluminal, também designado por lacuna central a nível do estômago e que está em relação com um volumoso pólipo gástrico. No seu seio podemos ver mesmo uma zona de acumulação de bário e que corresponde à presença de uma ulceração central. A imagem da direita mostra que nem todas as imagens lacunares centrais têm necessariamente que ser redondas, é apenas uma brincadeira para tentar demonstrar esse aspecto, uma vez que observamos um defeito de repleção tubular a nível do intestino delgado e trata-se, neste caso concreto, de um ascaris a nível intestinal, portanto de um parasita a nível do intestino. Nesta imagem ampliada, chamo a atenção para a presença desta pequena imagem denotada por setas e que corresponde, digamos, àquilo que nós pretendemos de facto que aconteça, à boa situação a que nós queremos que aconteça nas imagens do clister com duplo contraste, que é a detecção dos pólipos. Aqui podemos ver mais uma vez que se trata de um pequeno defeito de repleção endoluminal, podemos diagnosticar e ver a base que está circunscrita e revestida por bário, a sua base de implantação na parede, e mais abaixo é visível uma outra imagem também apontada por seta, onde já é mais difícil o diagnóstico diferencial entre simples resíduo fecal aderente à parede ou uma lesão polipoide. Em todo o caso, a primeira imagem polipoide é o aspecto típico da lacuna marginal de pequenas dimensões que não condiciona significativas anomalias da parede intestinal do ponto de vista radiológico. As causas de imagens de subtração ou de imagens lacunares têm a ver, então, fundamentalmente com os processos tumorais, com os pólipos, tumores polipoides, com tumores vegetantes, com os tumores estenosantes, que dão as tais estenoses circunferenciais, mas também com a presença de bezoares, de parasitas, de corpos estranhos e ainda de processos extrínsecos à parede digestiva. São estas as grandes gamas de diagnósticos diferenciais que se deverão reter cada vez que estivermos perante a presença de uma imagem de subtração num estudo contrastado do tubo digestivo. Salientei também a importância que o radiologista e o empenho que o radiologista deve colocar na avaliação do paciente, nomeadamente na distinção entre estenoses malignas e benignas, que essencialmente vivem à custa da demonstração da sua persistência, da sua modificação relativa entre vários aspectos em radioscopia ou em radiografia, portanto demonstrando que ainda pode existir uma elasticidade parietal, ainda que mínima. Claro que a compressão doseada é um passo fundamental também para elucidar estes aspectos. E aqui vemos o exemplo, na imagem da esquerda, de uma estenose intransponível, maligna, que cursa com algumas estasa montantes e que está relacionada com um cancro do esófago distal. Na imagem do meio podemos ver uma fotografia da imagem de fluoroscopia de uma estenose cáustica do esófago. Como se vê, é uma zona de estenose de contornos regulares, em que existe alguma elasticidade, em que a vista é capaz de abrir
e, portanto, não corresponde à astenose tumoral fixa, como no primeiro exemplo da esquerda. Por último, à direita, observamos a imagem correspondente ao íleon terminal a entrar na válvula ileocecal, todo ele estenosado, de calibre reduzido, por uma longitude considerável em todo o seu trajeto. Este é o exemplo típico também de uma estenose benigna, que tendem a ser muito mais longas e muito menos circunscritas que as estenoses malignas num paciente com uma doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal. Outra situação que será que diagnosticar, obviamente, são os divertículos. Em primeiro lugar, há que pensar na sua localização, que deverá ser compatível. Já vimos que são muito frequentes, e sabemos isso, muito frequentes a nível do cólon. São também relativamente frequentes a nível da região periampular, devido à zona de fragilidade da parede que condiciona a ampola de Vater, portanto, a nível da segunda porção do duodeno, sendo muito mais raros no estômago e no intestino delgado. No entanto, são ainda mais raros no estômago que no intestino delgado. No intestino delgado têm ainda o problema adicional de condicionarem alguma estase, perturbarem a absorção e poderem levar, obviamente, a síndromes carenciais e poderem levar a casos de malabsorção e mesmo sobreinfecção secundária. Os divertículos caracterizam-se do ponto de vista radiológico por terem, para além de serem imagens de adição, portanto completamente distintas das imagens de subtração que tínhamos vindo a estudar, por possuírem contornos em geral regulares, quando estamos perante uma diverticulose não complicada, e de terem um aspecto que varia com a distensão. Como é lógico, eles deixam-se insuflar e regressam ao seu tamanho normal. O principal diagnóstico diferencial dos divertículos são, logicamente, as úlceras, que são também elas imagens de adição. E aqui temos exemplos de imagens de adição, uma imagem de adição que já tive a ocasião de demonstrar a nível do esófago distal, com contornos regulares. No exemplo do centro vemos uma imagem de adição justa pilórica, também que se mantém, e que aqui é o diagnóstico vive muito da demonstração da fluoroscopia. E por último, na imagem da direita, podemos observar várias imagens aditivas ao contorno do intestino delgado, num caso de diverticulose do intestino delgado que cursava de facto com um síndrome de malabsorção. Este é o exemplo típico de 4 imagens obtidas de um exame fluoroscópico em que é visível uma imagem de adição na dependência da parede lateral esquerda da transição faringoesofágica. Este é o aspecto muito habitual do divertículo de Zenker, portanto, da herniação da mucosa através do cricofaríngeo, do músculo cricofaríngeo, e que podemos verificar, inclusivamente, que há retenção de contraste no seu interior, enquanto a coluna de bário passa relativamente de forma normal à medida que o paciente deglute. Muitas vezes são os próprios pacientes que com o dedo esvaziam estes divertículos quando eles estão cheios com restos alimentares ou, como neste caso, com produto de contraste. À direita vemos a imagem do divertículo gástrico, uma situação excepcional, muito rara, com a sua localização habitual, e onde podemos ver também com vantagem o colo do divertículo. Estes 2 diapositivos servem para ilustrar o interesse que a radiologia, e concretamente neste caso o clister com duplo contraste, podem ter na diferenciação entre a diverticulose cólica simples e a diverticulose complicada, portanto com surtos de diverticulite e de dor abdominal. No exemplo da esquerda vemos vários divertículos a nível do cólon descendente e ansa sigmoide, e veja-se na zona marcada por seta, observamos um pequeno extravasamento do produto de contraste num divertículo complicado. À direita, uma situação ainda mais complexa, em que um dos divertículos provoca preenchimento de uma estrutura vascular venosa, portanto, um intravasamento de contraste para uma estrutura vascular, portanto, uma comunicação entre um divertículo e uma estrutura vascular, também uma complicação, também um caso de diverticulose cólica complicada. Claro que hoje a demonstração das complicações de diverticulose
tuberculose, passam não só pela realização deste tipo de exames, mas sobretudo em fase aguda pela realização de tomografia computadorizada que, com vantagem, pode revelar abscessos intraabdominais até aí desconhecidos ou, como já mostrei em imagens precedentes, o diagnóstico de perfuração através da demonstração de pneumoperitoneu de muito pequenas dimensões. Como referi, as imagens de adição com as quais deverão ser feito o diagnóstico diferencial dos divertículos são as úlceras. Contrariamente aos divertículos, nas úlceras a morfologia é constante, não é variável do ponto de vista radiológico e as dimensões também não variam, são sempre idênticas. Claro que a úlcera tem uma representação radiográfica que está um pouco subjacente à zona onde ela se encontra relativamente ao produto de contraste positivo. Isto é, se o contraste entra dentro da úlcera e, por exemplo, se está na face dependente, se o doente está em decúbito dorsal, a úlcera vai se manifestar por um ponto de densidade aumentada. Mas se está na face não dependente, o ovário sai do interior da úlcera e o que vamos ter é uma imagem areolar à volta da úlcera que corresponde aos bordos da úlcera, de facto revestidos por sulfato de bário. A compressão doseada é uma das técnicas muito úteis para fazer precisamente variar a quantidade de bário à volta da úlcera e para mostrar, portanto, as alterações concomitantes e adjacentes que possam existir. Aqui temos então o exemplo de uma volumosa úlcera da incisura angularis. É uma úlcera de grandes dimensões que se caracteriza por uma imagem de adição ao contorno esperado da pequena curvatura e é uma úlcera, portanto, cuja morfologia se manteve constante durante todo o exame. Na imagem da direita podemos ver uma minúscula imagem de adição ao contorno do estômago e que também ela corresponde a uma lesão ulcerativa e em ambos os casos tratavam-se de lesões benignas, apesar da lesão aparatosa e de grandes dimensões, do nicho ulceroso de grandes dimensões, da grande cratera visível na imagem da esquerda. Neste exemplo, podemos ver então qual o sinal semiológico associado a uma úlcera, neste caso do bulbo duodenal, que é vista com incidência de face, portanto estamos de frente, digamos assim, em relação à úlcera, e portanto ela não se manifesta por uma imagem de adição, mas por um ponto mais denso quando o nicho ulceroso está repleto de bário, e por uma imagem areolar que está assinalada por setas nas imagens de baixo, quando o bário sai do interior da úlcera, ficando revestidos por bário apenas os bordos ulcerosos. Portanto, esta é a semiologia básica. Neste caso, o que nós podemos dizer, inclusivamente, é que se tratará com probabilidade de uma úlcera da parede posterior do bulbo duodenal, uma vez que as duas primeiras radiografias são obtidas em decúbito dorsal e, portanto, a parede posterior, ou que contém a úlcera, está preenchida, o cratera ulceroso, o nicho ulceroso está preenchido por bário. Continuando na avaliação do tubo digestivo e no interesse da radiologia convencional, concretamente os estudos contrastados, iríamos ver agora as imagens de adição, nomeadamente os processos ulcerativos, tentar compreender de facto onde se posicionam hoje em dia os exames radiológicos face à nova era da endoscopia, para terminar relacionando os estudos contrastados com as novas técnicas seccionais, portanto, e o seu aporte para o diagnóstico destas situações, nomeadamente a ecografia TAC. Em relação aos processos ulcerativos, eles traduzem-se nas imagens radiológicas com contraste baritado, através da presença de um nicho ou cratera ulcerosa. O nicho ou cratera ulcerosa corresponde, pois, a uma imagem de adição que se faz, que se projeta para fora do lúmen esperado de bário, daquela víscera oca, seja do estômago, ou seja do intestino delgado, seja do cólon, e por isso corresponde a uma imagem aditiva. A grande característica da úlcera comparativamente à sua diferenciação radiológica com outros processos de extensão extraluminal, e aqui falo concretamente nos divertículos, é que a sua morfologia e dimensões tendem a ser constantes, contrariamente aos divertículos que podem modificar a sua morfologia em exames seriados.
Quanto à demonstração radiológica da úlcera, também depende um pouco, obviamente, que corresponde a uma imagem de adição se ela for identificada na incidência de perfil, mas se for identificada na incidência frontal, isto é, se estiver de face para a nossa projeção radiográfica, ela irá essencialmente ser demonstrada através de um ponto desse, quando penetra o ovário no seu interior, portanto, quando o ovário está no nicho ulceroso, ou se estiver na face não dependente, portanto, na face mais elevada, em princípio, irá ser demonstrada por uma imagem areolar, portanto, o ovário pinta, digamos assim, os bordos da úlcera, mas no interior da úlcera em si não existirá, obviamente, bário. Outra tarefa fundamental que deverá ser executada durante os exames radiológicos é a realização de compressão doseada, onde ela for possível, e é possível, obviamente, na pressão horizontal do estômago ou no duodeno, de facto também facilitam a visualização e a determinação dos processos ulcerativos, mesmo quando estes não se apresentam com a clássica imagem de adição na incidência de perfil. E aqui temos 3 exemplos na imagem do meio, a imagem de uma grande úlcera de grandes dimensões, cuja projeção se faz para além do luminograma esperado da pequena curvatura, portanto uma grande úlcera de incisura angulares, como se pode ver, ultrapassando claramente, portanto, a linha da pequena curvatura. Repare-se também que o radiologista, ao executar uma observação fluoroscópica, irá mostrar que esta imagem tem morfologia e dimensões constantes. Já na imagem tanto da esquerda como da direita, 2 pequenas úlceras. A da esquerda apenas se demonstra por uma pequena imagem linear que associa o sinal de convergência de pregas, portanto que convergem para a lesão, enquanto do lado direito vemos uma imagem aditiva de muito pequenas dimensões. Portanto, as úlceras podem ter diminutas dimensões, como vemos aqui, ou dimensões maiores, como é o caso do exemplo do meio. Nestes 2 conjuntos de imagens, tentamos demonstrar exatamente o que se entende quando a úlcera não é visualizada radiologicamente de perfil, isto é, ela vai ser demonstrada por um ponto denso, como na imagem da direita, que corresponde ao preenchimento do processo ulcerativo pelo ovário, ou pelo contrário, apenas os bordos da mucosa estão pintados, digamos, com bário, portanto, e o interior da cratera ulcerosa não se demonstra com bário no interior. Portanto, se pensarmos que a primeira imagem, a da esquerda, é obtida em decúbito dorsal e a segunda em decúbito ventral, facilmente entendemos e percebemos que, de facto, este processo ulcerativo se encontra na dependência da parede anterior, portanto, e preenche-se, obviamente, de bário quando a úlcera está na face dependente. Portanto, são estes os 2 sinais, digamos assim, semiológicos, fundamentais para o diagnóstico radiológico dos processos ulcerativos em atividade. Embora hoje, de facto, o interesse que possa existir na diferenciação entre uma úlcera benigna e uma úlcera maligna do ponto de vista radiológico tenha muito menos importância, devido, obviamente, ao advento da endoscopia, há, no entanto, vários sinais que poderão ser confidentemente ligados à presença de uma úlcera benigna ou de uma úlcera maligna. Entre estes sinais que estão descritos neste diapositivo, figura a linha de Hampton, que corresponde à presença de edema nos bordos da úlcera e que é uma característica associada à úlcera benigna e não à úlcera maligna. O segundo sinal é, obviamente, a presença do chamado menisco de Karman. O menisco de Karman corresponde, ao fim e ao cabo, a uma neoplasia vegetante ulcerada e, desta forma, essencialmente, o que existe é uma imagem lacunar intragástrica, por exemplo, que depois mostra uma ulceração central. Portanto, a úlcera, digamos, que associadamente a este menisco de Karman, que corresponde à neoplasia vegetante, tem, por outro lado, uma projeção intraparietal para dentro do lumen esperado do estômago e não para fora. Portanto, a projeção extraparietal apenas está associada às úlceras benignas, mas não às úlceras malignas, que, em geral, não ultrapassam a linha esperada da mucosa. Outra característica também refere-se à análise das pregas da mucosa. Enquanto numa úlcera benigna as pregas estão conservadas, são normalmente convergentes, como o exemplo que vimos atrás, para a lesão ulcerativa. Já na lesão maligna tendem a estar interrompidas ou apresentarem um aspecto bastante mais espessado, muitas vezes até nodular. A morfologia da úlcera contribuirá menos para o seu diagnóstico, o mesmo sucedendo em relação à localização, muito embora a úlcera benigna raramente atinja o fundo gástrico
gástrico ou a grande curvatura. Portanto, as úlceras benignas, em princípio, as úlceras gástricas, estarão essencialmente ou serão mais frequentes a nível da pequena curvatura. O colar ulceroso, ao fim e ao cabo, corresponde também ao edema dos bordos da úlcera, está presente nas úlceras benignas e, em geral, ausente na úlcera maligna e corresponde, de alguma maneira, a uma linha de Hampton um pouco exagerada. Por último, a cura é completa, habitualmente, após tratamento na úlcera benigna, em geral, por volta das 8 semanas, enquanto que essa cura é, logicamente, excepcional no caso da úlcera maligna. De referir também que as neoplasias gástricas ulceradas ou as úlceras malignas raramente se associam às úlceras duodenais, facto que está habitualmente associado, no entanto, às úlceras benignas, que têm na sua patogénese, essencialmente, portanto, uma hiperprodução ácida. E, portanto, podem cursar com úlceras em várias localizações. Eu diria que destes critérios todos, talvez os mais importantes do ponto de vista radiológico sejam os que estão assinalados a verde: o menisco de Karman, a projeção extraparietal, a existência ou não de pregas da mucosa convergentes para a lesão e, enfim, o critério da cura, o que, no entanto, obviamente, também pode ser hoje confirmado com o recurso a outros métodos, em particular endoscopia. Aqui voltamos a ver a semiologia radiológica das úlceras gástricas benignas, em que vemos os sinais para além da projeção, para além da linha da mucosa, que já descrevi anteriormente, a existência de convergência de pregas, do colar ulceroso que se traduz pela linha hipertransparente de maiores dimensões no exemplo do lado esquerdo, de menores dimensões no exemplo do lado direito, onde aqui forma uma verdadeira linha H, e que vemos ainda também no exemplo do meio, muitas vezes, a presença de um entalhe contralateral condicionado, provocado pela reação fibrótica despertada pela úlcera já na sua fase reparativa. A evolução da úlcera benigna do ponto de vista radiológico também faz-se ao fim e ao cabo como se nós imaginássemos um balão cheio com ar, em que se fez, por exemplo, uma pequena camadela na parede e, de facto, isso desperta uma zona de alguma rigidez, neste caso fibrótica, cura com fibrose e, portanto, o aspecto final é aquele que está visível na imagem da direita, em que uma grande úlcera benigna, neste caso, da grande curvatura, aqui, neste caso, também associada à administração de anti-inflamatórios não esteroides, curou depois com um processo reparativo, com uma redução da distensibilidade da parede e com uma evidente convergência de pregas para a lesão, um dos sinais associados, como dissemos, com a existência de um processo ulcerativo benigno. Nesta imagem vemos, então, em contraposição, os aspectos radiológicos das úlceras gástricas malignas. Na imagem da esquerda observa-se uma imagem vegetante que corresponde à infiltração neoplásica das pregas e que constitui o menisco de Karman, na base da qual existe uma lesão ulcerada cujo contorno não passa para além da linha esperada do lúmen baritado gástrico. Portanto, o exemplo do menisco de Karman com uma úlcera, associadamente correspondendo a uma úlcera maligna. Na imagem da direita vemos um aspecto de pregas extremamente espessadas, de morfologia nodular, que convergem para uma úlcera de pequenas dimensões na pequena curvatura, que é demonstrada radiologicamente pela zona da acumulação de bário, e onde podemos ver, de facto, que esta úlcera não faz procedência para além da linha da mucosa. Portanto, aspectos compatíveis com úlcera maligna do ponto de vista radiológico. É evidente que hoje o advento da endoscopia libertou, digamos assim, muitas destas tarefas exaustivas de diferenciação das úlceras benignas e malignas através da radiologia convencional. No entanto, é bom ter conhecimento destes sinais e saber exatamente que sinais é que a radiologia pode, de facto, utilizar para uma correta diferenciação. Quanto às úlceras duodenais, o problema aqui é um bocadinho distinto. Como se sabe, a malignização nas úlceras duodenais é verdadeiramente excepcional e isso pode permitir, perante um paciente com uma clínica sugestiva, que porventura tolere mal ou não queira ser submetido a uma endoscopia
endoscopia digestiva, poderá efetivamente ser estudado por estudos radiológicos baritados pelo trânsito gastroduodenal. É evidente, em primeiro lugar, que as úlceras são mais frequentes no bulbo duodenal, exceto no contexto, por exemplo, de uma doença de Zollinger-Ellison, portanto, associado à presença de um tumor produtor de gastrina, e são também mais frequentes a nível da face posterior do bulbo. Na imagem da direita vemos precisamente uma imagem de adição, portanto, a semiologia é exatamente a mesma, que nasce da face posterior do bulbo duodenal, e esta é uma incidência de perfil para mostrar a face anterior e posterior do bulbo, portanto, a imagem correspondente a um processo ulcerativo bulbar. Se a radiologia tem alguma facilidade e é relativamente simples a demonstração das úlceras duodenais em bulbos relativamente intactos, portanto, numa fase inicial, já quando o bulbo é afetado por um processo ulcerativo crónico com reparação e fibrose, então, com deformações significativas, uma das quais talvez a mais conhecida do bulbo seja a representação morfológica do que se designa por bulbo em trevo, isto é, correspondente, portanto, a áreas de fibrose marcadas que dividem ou que conferem ao bulbo um aspecto quase que de tipo pseudodiverticular. Dizia eu, nesta fase é extremamente difícil detectar a existência ou a reativação de uma eventual úlcera. Portanto, a radiologia pode ser utilizada em doentes jovens para o diagnóstico de úlceras duodenais, sobretudo numa fase inicial, mas detecta com muita dificuldade ou com maior dificuldade a reativação de processos ulcerativos em bulbos deformados. De referir também que hoje, de facto, o papel da endoscopia parece ser ainda maior, uma vez que existe o conhecimento de que as úlceras duodenais estão associadas, e as úlceras gástricas associadas ao aparecimento ou à infestação por Helicobacter pylori, e, portanto, há, de alguma forma, a necessidade de recorrer à endoscopia, não só para diagnosticar a úlcera, mas também para executar biópsias da mucosa gástrica tendentes de facto, a detectar a presença deste agente infeccioso, cuja erradicação pode, de facto, concluir o processo ulcerativo e, portanto, levar à sua cura. As úlceras não se confinam às úlceras gástricas ou duodenais, embora obviamente estas sejam bastante de longe as mais frequentes, mas temos também que ter em linha de conta as ulcerações visíveis a nível do intestino, quer do intestino delgado, quer também a nível do cólon. E aqui falo fundamentalmente nas doenças inflamatórias intestinais. Na doença de Crohn, que atinge sobretudo o intestino delgado e com preferência o ileão terminal, mais raramente o cólon, e a colite ulcerosa, que é também, como é designado até pelos autores franceses, uma retocolite hemorrágica, no sentido em que é uma alteração, uma afecção que cursa por continuidade, em que o reto está sistematicamente afetado nesta doença. A semiologia dos processos ulcerativos é semelhante à já descrita, embora existam alguns aspectos mais típicos que convirá recordar, nomeadamente a presença de trajetos fistulosos, de ulcerações de tipo linear, fazendo igualmente procedência para fora das anças, o espessamento da parede das anças, que se manifesta por áreas de alguma estenose das respectivas segmentos intestinais afetados, pela sua, normalmente, multiplicidade, no caso, sobretudo, da doença de Crohn, que fazem, de facto, evocar com relativa facilidade o diagnóstico num paciente com o contexto clínico adequado. Quanto à colite ulcerosa, como referi, e contrariamente à doença de Crohn, tende a ser uma doença que cursa por continuidade, em que o reto é sempre afetado e depois as lesões tendem-se para o cólon mais proximal. O aspecto muito inicial da doença na colite ulcerosa é o chamado aspecto em espinho de roseira ou as úlceras afetosas, portanto, pequenas ulcerações da mucosa lineares ou pequenas ulcerações, também elas lineares, portanto, fazendo procedência para fora do contorno do cólon. Finalmente, obviamente, tanto o processo inflamatório da doença de Crohn como da colite ulcerosa pode condicionar o aparecimento de áreas estenosadas, de intestinais e de trajetos fistulosos.
Neste exemplo, vemos duas radiografias centradas à região do ilhão terminal, num doente com uma doença de Crohn já relativamente avançada, em que observamos a alteração do molde baritado com a presença de pequenas imagens de adição ao contorno da parede, correspondendo a úlceras assinaladas por setas, bem como a presença de uma mucosa de aspecto nodular igualmente espessada, portanto, correspondendo ao processo reparativo a nível das pregas intestinais inflamatórias e com aspecto de tipo pseudopolipoide. Dois exemplos também mais de doença inflamatória intestinal, concretamente doença de Crohn, em que observamos neste trânsito do intestino delgado a presença de vários segmentos intestinais a nível do íleon, envolvendo o íleon terminal, que cursam com zonas de estenose, bem como um evidente aumento do espaço interanças, que é o reflexo ao aumento da espessura da parede da ansa, que não se visualiza diretamente por radiologia convencional. Na imagem da direita podemos ver também um envolvimento de todo o cólon proximal num paciente igualmente com uma doença de Crohn, em que são visíveis um aspecto de ulcerações lineares a nível do cólon, com espessamento da parede, com perda das austras e com uma linha da mucosa extremamente irregular. Nestes dois diapositivos tenta-se demonstrar, à direita, uma fase muito precoce da colite ulcerosa, em que, no ângulo esplénico do cólon, é possível observar, nesta radiografia que foca o ângulo esplénico, é possível observar várias imagens, várias acumulações de bário de pequenas dimensões, acompanhadas em geral por um halo mais radiotransparente e que correspondem, então, às pequenas ulcerações da mucosa, conhecidas como úlceras aftosas. Digamos que esta é a marca inicial de uma colite ulcerosa, portanto é precisamente este aspecto. Veja-se como todo o resto da semiologia, o aspecto morfológico do cólon está mantido com uma boa distensibilidade no exame em duplo contraste e a presença e manutenção da austração. Convém também referir que, de facto, o clister com duplo contraste é uma técnica excelente e muito adaptada para o diagnóstico destas pequenas lesões mucosas, devido, portanto, ao tipo de técnica que é realizada, que permite um estudo fino do detalhe da mucosa que o clister simples não permite. Na imagem da esquerda temos também uma retocolite hemorrágica, portanto uma colite ulcerosa, mas agora de longa evolução, que já conheceu um processo reparativo com fibrose, condicionando o conhecido aspecto em queiximbo do cólon, em que há uma perda completa das austras e, além disso, podemos também observar um aspecto reparativo da mucosa do cólon, traduzida por aspectos de tipo pseudopolipoide, com nódulos de pequenas dimensões. Portanto, duas fases distintas, uma fase aguda, uma fase ativa e uma fase de cronicidade reparativa com fibrose da parede no contexto da colite ulcerosa. Nestes dois exemplos, tentamos estabelecer a correlação entre o aspecto radiológico convencional no trânsito do intestino delgado, no contexto de uma doença de Crohn, em que vemos as alterações marcadas a nível do ilhão terminal, que se traduzem por redução do calibre desta ansa. Em geral, tratam-se de estenoses relativamente longas, há manutenção de alguma plasticidade entre radiogramas seriados, portanto a ansa é ainda capaz de abrir qualquer coisa e de modificar o seu calibre, o que a distingue, obviamente, das infiltrações de características neoplásicas. Claro que a radiologia convencional é limitada no estudo da parede, coisa que as novas técnicas seccionais analisam com toda a facilidade. Como se vê no exemplo da direita, podemos ver então um marcado espessamento desta ansa de íleon terminal com uma parede que sofre efeito de realce e uma ligeira infiltração da gordura mesentérica sobre o seu bordo mais inferior. Portanto, aspectos também muito típicos da doença inflamatória intestinal em atividade e que facilmente podem, de igual forma, ser estudados pelas técnicas seccionais.
Este exemplo tenta ilustrar na imagem, sobretudo da esquerda, talvez seja a mais explícita, mas na direita também é aparente a existência de estenoses múltiplas, que muitas vezes chegam mesmo quase que a simular estenoses de natureza neoplásica. Concretamente, no caso e no radiograma da esquerda, vemos uma estenose marcada da região do ilhão terminal e do próprio polscal, que tem um calibre reduzido, portanto com um envolvimento inflamatório, mas vemos também a presença de uma segunda estenose muito longa a nível da transição do cólon ascendente para o transverso, em que se vê, portanto, que esta estenose é longa. Agora havia que considerar se existia ou não ainda elasticidade parietal no exame fluoroscópico e, por último, chamaria também a atenção para o facto de não existir formação de esporões marginais que simulem ou que possam ser mais sugestivos de uma infiltração neoplásica e não inflamatória. Portanto, aqui também são sinais tardios radiológicos de uma doença de Crohn com estenoses longas que mantêm alguma plasticidade e também, portanto, tratando-se em geral de lesões múltiplas que tanto afetam o intestino delgado como podem afetar o cólon. Depois desta revisão semiológica, necessariamente breve, porque de facto a importância dos exames radiológicos tem vindo também ela própria a diminuir hoje na era da endoscopia, julgo que persiste, talvez fosse avisado manter, ou pelo menos pensar, quais são as principais indicações que hoje poderão ter os estudos contrastados. Assim, estão aqui elencados a necessidade de fornecer ao cirurgião uma morfologia lesional pré-operatória, sobretudo nos doentes com neoplasias gástricas. O cirurgião precisa de ter uma ideia global pré-operatória das dimensões da neoplasia para melhor adequar o tipo de intervenção cirúrgica a realizar. Poderá ser importante utilizar também estudos baritados na visualização de certas áreas de problemas para a endoscopia, e a grande área problema é essencialmente a zona do fundo gástrico, a zona subcárdica, onde a endoscopia tem mais dificuldade em avaliar devido à necessidade de inverter o endoscópio para observar bem esta região anatómica. É ainda uma técnica, a radiologia convencional, fundamental, que desempenha um papel muito importante no diagnóstico de perfurações, de fístulas ou de deiscência de suturas em pacientes com cirurgias digestivas recentes. Pode prestar algum apoio, como vimos na detecção da úlcera do duodenal no adulto jovem, embora hoje com o conhecimento da infestação por Helicobacter pylori a endoscopia seja quase mandatória. E a radiologia convencional tem ainda, digamos, uma dimensão que lhe pode ser prestada pelas avaliações dinâmicas, portanto, as alterações funcionais, permitindo o diagnóstico de áreas de rigidez parietal. Por exemplo, uma das neoplasias que é difícil diagnosticar endoscopicamente corresponde a uma neoplasia que infiltra, bastante infiltrativa das camadas abaixo da mucosa da parede, portanto conhecida como linite plástica, e aqui a radiologia com facilidade mostra a ausência de distensibilidade e infiltração neoplásica da parede, portanto demonstrando uma neoplasia que se desenvolve essencialmente em profundidade. A radiologia é também hoje um exame, continua a ser um exame importante nas avaliações do intestino delgado. É certo que hoje essas não é, digamos, o único exame existente, dado desde o aparecimento da videoenteroscopia, mas eu também gostaria de salientar aqui que a radiologia tem conhecido, e ainda, muito embora ainda seja utilizado de forma não totalmente expandida e conhecida por todos, mas começa a ser cada vez mais utilizado e poderá vir a ser o gold standard num futuro muito próximo, a realização de enteroclises ou de trânsitos intestinais com contrastes positivos ou negativos, mas sobretudo negativos, associados às técnicas seccionais, nomeadamente à TAC ou à ressonância magnética. A grande vantagem é que permitem, de facto, a avaliação do lúmen, tal como no exame do tubo digestivo convencional, mas também do que se passa para além do lúmen, portanto,
tendo uma imagem direta da parede, do efeito de realce da parede, da infiltração do mesentério, da presença de adenopatias. Tudo isso são informações adicionais possíveis de obter, que dão um quadro, digamos, muito mais completo, até inclusivamente para a avaliação da atividade da doença, no caso das doenças inflamatórias intestinais. Por isso, penso que a radiologia está, de alguma maneira, na avaliação do intestino delgado, a mudar o seu panorama, o seu espectro, da radiologia da enteroclise ou do trânsito do intestino delgado simples, portanto, para essencialmente, ataque com enteroclise ou a ressonância, ou enteroclise por ressonância magnética. Outro dos pontos onde a radiologia continua a ser importante também e poderá ser utilizada é na caracterização da oclusão mecânica baixa, quando essa questão nos é suscitada clinicamente, e finalmente nos casos onde a endoscopia é impossível ou não conseguida. Estou aqui a referir-me, por exemplo, a pacientes que têm montagens cirúrgicas impeditivas de uma adequada exploração endoscópica. Claro que a radiologia não tem as grandes vantagens da endoscopia, nomeadamente a possibilidade de realizar biópsias ou alguns gestos terapêuticos que podem ser importantes, nomeadamente no contexto das hemorragias digestivas. O facto da endoscopia permitir a realização das biópsias leva a que também seja a técnica preferida no estudo das úlceras gástricas, como já tive a oportunidade de salientar. Falei sobre as técnicas seccionais. Penso que a imagem seccional desempenha um papel crescente na avaliação do tubo digestivo. Portanto, não são exames, como se pensava até pouco tempo, para, digamos, uma boa avaliação das vísceras maciças, e que o intestino era algo que se tinha que marcar com contraste positivo e que a informação não passaria daí. As coisas não são hoje assim. A alta resolução espacial e de contraste que estas técnicas permitem deve ser explorada até ao limite, em nossa vantagem, podendo de facto diagnosticar-se múltiplas afecções e fornecer informações preciosas. Alguns pontos semiológicos para relembrar que a ecografia, sobretudo a ecografia transabdominal, pode revelar espessamentos parietais, também de ansas, sabendo-se que uma ansa normal tem uma espessura que em princípio não ultrapassa os 4 mm. É certo, como já dissemos, o gás limita muito a observação ecográfica das ansas digestivas, mas quando distendidas por líquido, essa observação pode ser relativamente mais simples. Assim, a ecografia, em princípio, tratando-se, por exemplo, de uma neoplasia cólica, em geral, detecta neoplasias num grau mais avançado, quando existe já uma massa, muitas vezes até palpável, ou pelo menos uma massa facilmente detectada ecograficamente. O aspecto é um aspecto ecográfico chamado em pseudorrim, que corresponde ao espessamento parietal da ansa, portanto superior aos tais 4 mm que acabei de falar, e em que a zona mais ecogénica central, que simula o aspecto do seio renal, corresponde, portanto, ao gás residual no lúmen da ansa digestiva. Outro ponto importante, também reservado para a ecografia, é o diagnóstico de complicações, nomeadamente de abscessos abdominais, no contexto das apendicites agudas, de diverticulites complicadas ou mesmo de neoplasias eventualmente infectadas. Além do diagnóstico da detecção, das complicações e da neoplasia em si, outro ponto extremamente relevante, e aqui sim onde a sua importância se faz sentir, é no estadiamento tumoral do fator M e do fator N, portanto das metástases viscerais e adenopáticas. Também convirá aqui salientar que a ecografia, digamos que tem mais relevância quando os achados são positivos do que quando são negativos, uma vez que tem uma elevada especificidade, mas a sua sensibilidade é relativamente limitada, razão pela qual, para este desidrato, em geral, há que lançar mão de outras técnicas seccionais. A ecografia endocavitária é, sem dúvida, um incremento diagnóstico importante para o estudo do tubo digestivo, concretamente para o estadiamento local do fator T e do fator N. Tem sido aplicado com muito sucesso para o estudo dos tumores do esófago, do estômago, para a avaliação da penetração parietal progressiva das neoplasias até, obviamente, à sua extravasamento para além da serosa, o mesmo se passando em relação aos tumores retais. Portanto, a avaliação através da ecografia endocavitária tem a vantagem de permitir avaliar e estudar a penetração parietal do tumor, portanto, o fator T, portanto, classificando em T1, T2, T3 ou T4 e também, portanto, a presença de adenopatias locais. Aqui convirá referir
referir que o campo de visão da ecografia endocavitária é relativamente limitado, pelo que são bem avaliadas ou são vistas as adenopatias peritumorais, mas de alguma maneira outras cadeias ganglionares não são estudadas pela esta técnica que tem um campo de visão anatómico relativamente restrito. Nestes dois exemplos, tenta-se ilustrar o papel da ecografia no diagnóstico de lesões neoplásicas, mas já relativamente avançadas, como dissemos. Na imagem da esquerda temos um estômago distendido por água, onde é visível uma massa endoluminal, portanto, um tumor intragástrico vegetante, facilmente diagnosticado desde que o estômago tenha, portanto, líquido no seu interior para permitir esta diferenciação em contraste e a janela acústica necessária para o seu estudo. Na imagem da direita, pelo contrário, vemos o exemplo de um espessamento parietal difuso de todo o estômago, envolvido numa situação de linite plástica. Entre os dois calibradores pode-se medir a espessura real da parede do estômago, vendo-se o lúmen muito residual que corresponde, portanto, ao lúmen residual do estômago. Nesta imagem, tenta também demonstrar-se como a exploração de outros segmentos do tubo digestivo pode ou deve ser feita através do recurso a técnicas específicas. Aqui utilizou-se uma sonda linear de alta frequência para avaliação da fossa ilíaca direita, tendo sido possível demonstrar a imagem do apêndice, neste caso o apêndice normal, portanto com uma espessura parietal normal. Portanto, técnicas muito dirigidas, feitas por observadores ou por operadores relativamente experientes, com algumas manobras adicionais, podem permitir ou colaborar no diagnóstico de certas afecções, entre as quais uma delas está, obviamente, a visualização do apêndice normal ou anormal. Nesta imagem é apenas para relembrar o que acabei de dizer no que concerne à classificação do tumor, portanto à classificação T, em que vemos um tumor classificado como T1, portanto limitado à submucosa, e um tumor, por exemplo, classificado em T2, que é aquele que, portanto, penetrou a parede de forma ainda incompleta, sem ultrapassar a muscular própria. De assinalar que a ecografia endoluminal é fundamental para a demonstração e para a diferenciação e continua a ser hoje a melhor técnica se se pretende discriminar um tumor T1 de um tumor T2. Claro que são tumores muito precoces, difíceis de estudar, mas é a única técnica que permite esta diferenciação clara da parede, no sentido de poder, por exemplo, propor, se existir a disponibilidade local, terapêuticas menos invasivas, mais locais, até inclusivamente de cirurgia de exérese tumoral, por cirurgias mais conservadoras, portanto com uma margem de segurança, desde que o tumor seja corretamente classificado, por exemplo, como tumor T1 confinado, isto é, confinado à submucosa. Já no que respeita às invasões progressivas do tumor na parede, portanto, tumores T3 ou invasão local de órgãos da vizinhança, a ecografia endoluminal é aqui bastante mais limitada. E é mais limitada precisamente pelo seu campo de visão relativamente curto, estreito, portanto, não permite a demonstração de todas as estruturas anatómicas da vizinhança, e essa função terá assim que ser suplementada em geral por outras técnicas. Aqui temos então exemplos de como é realizada a ecografia, concretamente aqui endorretal, a avaliação da parede. As duas imagens de cima tentam demonstrar uma massa tumoral na imagem do meio, onde a zona correspondente à muscular própria, que se manifesta por uma imagem linear e hipointensa, se mostra preservada. Portanto, um tumor confinado à parede, que tem, obviamente, implicações na decisão terapêutica bastante marcadas, nomeadamente na necessidade ou não de realizar terapêuticas neoadjuvantes pré-operatórias. Na imagem da direita, em cima, pelo contrário, observamos uma neoplasia que ultrapassa claramente a linha da muscular própria, portanto, um tumor T3. Esta é a forma como a diferenciação tumoral é feita do fator T com o recurso à ecografia endoluminal. Claro que eu disse que a ecografia era a única técnica que permitia reconhecer as diferentes camadas da parede. Não é exatamente assim, embora eu gostasse de deixar aqui essa nota. Ela é possível também de executar através de técnicas de ressonância magnética de alta resolução, em geral, utilizando antenas endocavitárias. No entanto, e apesar de ter sido uma técnica muito promissora, que foi iniciada sensivelmente na segunda metade dos anos 90, o que é facto é que nunca foi
uma técnica que merecesse uma implementação, nomeadamente no contexto da avaliação das neoplasias retais. As razões são simples. Por um lado, a sonda endorretal, que corresponde à antena que capta o sinal, são de um calibre relativamente grande, o que torna o exame muito desconfortável para o paciente e, portanto, uma má adesão dos pacientes a este tipo de exame. Por outro lado, porque também, numa grande percentagem dos casos, era extremamente difícil conseguir passar ou penetrar com esta antena até ao nível do tumor, ou pelo menos a um nível relativamente suficiente dentro do tumor, para que se pudesse fazer um estadiamento completo. Por isso, hoje, esta técnica está praticamente, ou caiu bastante em desuso, na avaliação das camadas parietais do reto, embora possa demonstrar as camadas parietais normais, em detrimento do exame mais simples, que é a ecografia endocavitária. Exemplos de ecografias endocavitárias, tanto o interesse no estudo de, mais uma vez, do tumor, facilmente identificado. Veja-se como se vê no exemplo da esquerda, a linha hipoecogénica correspondente à muscular própria que está interrompida numa pequena área do seu trajeto. O mesmo se passa na imagem da direita, onde podemos também identificar com clareza qual a área da parede envolvida por este pequeno tumor. Depois temos visto o papel da ecografia, identificado com a ideia de que, efetivamente, a ecografia é útil, sobretudo as técnicas endocavitárias para o estadiamento tumoral, e que, por outro lado, as ecografias extracorpóreas, por exemplo, transabdominal, ecografia pélvica, detectam neoplasias digestivas em uma fase relativamente avançada. Convirá recordar qual o contributo que a tomografia computurizada poderá, eventualmente, dar para o seu estudo. Também aqui o critério do espessamento parietal é semelhante ao utilizado para a ecografia, portanto, uma ansa normal, em geral, não deve ultrapassar os 4 mm de espessura, muito embora se deva fazer uma referência para que este sinal possa ser colhido de forma inequívoca. A ansa intestinal tem que apresentar algum tipo de distensão, seja por água, seja por contraste positivo, seja por ar. Por outro lado, a TAC tem uma vantagem inequívoca em relação às outras técnicas, é que permite o diagnóstico da caracterização de uma massa parietal. Por exemplo, é fácil o diagnóstico de um lipoma parietal através da medição das densidades internas. Outro ponto onde a TAC, de facto, presta um serviço muito considerável hoje é no diagnóstico diferencial do íleos, das situações de íleos e na distinção entre íleos mecânico e íleos paralítico. É uma técnica também muito importante e que, com muita facilidade, se consegue, numa percentagem elevadíssima dos casos, estabelecer o diagnóstico diferencial. Portanto, tem indicação como técnica de conjunção ou aditiva, digamos, às técnicas de radiologia convencional. É importante ainda no diagnóstico, muito importante no diagnóstico de complicações, como os abscessos abdominais, mais uma vez na dependência de apendicites complicadas, de diverticulites igualmente complicadas e, como revimos, também é uma das técnicas principais no diagnóstico das perfurações, no diagnóstico do pneumoperitoneu. No estadiamento tumoral, a detecção de metástases viscerais e adenopáticas é superior àquela que é conseguida por ecografia. Estudos recentes e estudos meta-analíticos mostram que a sensibilidade da ecografia para a detecção, por exemplo, de metástases hepáticas de tumores digestivos anda à volta entre os 50% e os 60%. Portanto, há uma percentagem considerável de pacientes em que a resolução de contraste do modo B em ecografia é insuficiente para as poder detectar, nomeadamente, portanto, estou-me a referir às lesões de pequenas dimensões. E essa dimensão e esse tipo de tumores secundários, esses depósitos secundários no fígado, são mais facilmente e com maior sensibilidade avaliados por tomografia computadorizada, desde que se utilize injeção intravenosa de contraste iodado. A TAC tem uma grande facilidade, e esta é uma das grandes virtualidades da técnica, na avaliação da extensão local da neoplasia, portanto o componente extraluminal, quer para a gordura, quer a invasão dos órgãos da vizinhança. É uma das melhores técnicas para a detecção dos tumores invasivos, portanto dos tumores T4, portanto dos tumores infiltrativos, onde uma cirurgia curativa, de reseção curativa, provavelmente não poderá ser feita por ausência de planos de clivagem e de margem de reseção. Contudo, o grande problema e o grande óbice, e aqui refiro-me à sua comparação com as técnicas endoluminais, resulta da impossibilidade de diferenciar as camadas da parede intestinal, ou seja, de diferenciar um tumor T1 de um tumor T2. Facto que só pode, de facto, ser oferecido através de outras técnicas, nomeadamente da ecografia endoluminal.
Alguns exemplos da apresentação do tubo digestivo em tomografia computerizada. O estômago se vê aqui relativamente distendido e marcado por contraste positivo, na imagem de cima, com uma parede de uma espessura relativamente uniforme, não superior a 4 mm. Na imagem em baixo, à esquerda, podemos ver um corte que passa pelo duodeno, marcado igualmente por contraste positivo, e estes contrastes positivos, a título de informação, são tanto hidrossolúveis como bariodiluído, podem ser ambos utilizados em tomografia computerizada. E finalmente, na imagem da direita, também uma marcação de todo o intestino delgado com uma avaliação do espaço interanças num corte que passa pela região pélvica. Convirá assinalar, então, como digo, que a distensão visceral é fundamental e às vezes pode induzir em falsos diagnósticos. O exemplo da direita, com estas duas imagens, mostram duas imagens obtidas no mesmo doente, pré-contraste, pós-contraste. Na imagem pré-contraste foi observado o que parecia corresponder a um espessamento parietal difuso do estômago, que, no entanto, num paciente que não tinha qualquer queixa, o que se fez foi pedir ao paciente para provocar uma reflexão hídrica do estômago, o que fizemos, e na imagem de baixo podemos ver que o estômago não só distende de forma perfeitamente normal, como a parede tem também ela uma espessura normal. À esquerda, a imagem daquilo que hoje começa a ser, com as novas técnicas seccionais, cada vez mais utilizado, que é a distensão por contrastes negativos do tubo digestivo, e isso prende-se também de forma muito relevante com a necessidade cada vez maior de realizar reconstruções tridimensionais para efeitos angiográficos, com as novas técnicas de aquisição helicoidal multicorte. Portanto, cada vez mais utilizamos um preenchimento negativo, porque isto não interfere, digamos assim, com a qualidade final das reconstruções, o que sucederia se utilizássemos contrastes positivos intraluminais.